Alô, bom, Daniel aqui, seja bem-vindo ao canal do Albut. Decidi criar esse vídeo aqui para falar de um assunto bem importante, que é sobre a relevância das certificações em nuvem como a AWS, Google Cloud, Azure, para quem está iniciando a carreira em DevOps. Será que tirar uma certificação em um desses providers, mesmo a mais básica, faz alguma diferença? Você vai ter alguma vantagem na busca pelo teu primeiro emprego? Ou isso é apenas uma ilusão? Então, nesse vídeo aqui, eu vou compartilhar a minha opinião, a minha visão, com base na minha experiência que eu tenho como DevOps e também no momento atual que o mercado está passando, que nesse pós-pandemia está bem complicado. Também quero ouvir tua opinião aqui nos comentários. Se você já trabalha na área ou está estudando, você tem uma visão diferente da minha, então deixa aí nos comentários para que outras pessoas possam se beneficiar da tua visão também. Dito isso, então, vamos lá. Com frequência eu recebo mensagens no meu LinkedIn de pessoas que estão se preparando para se tornar um engenheiro DevOps, para conseguir sua oportunidade na área, para migrar de carreira, para iniciar seus estudos em DevOps. E aí elas perguntam: estou estudando Linux e depois que eu aprender sobre Linux eu quero tirar uma certificação da AWS, a Cloud Practitioner, que geralmente é a certificação mais básica ali da AWS. Elas perguntam: isso é uma boa ideia? Você acha que eu estou indo pelo caminho certo? Você tem alguma dica para mim? E minha resposta é sempre a mesma. Eu respondo para essa pessoa que ela não precisa ter tanta pressa para tirar uma certificação da AWS. E eu vou falar pelo menos 3 motivos por que eu penso dessa forma. E o primeiro desses motivos é o custo. A certificação mais básica da AWS, a Cloud Practitioner, tem um custo de $100. Convertendo para a nossa moeda, que é o real, vai ficar uns R$ 500. R$ 500 para uma certificação básica, que na minha visão não vai fazer muita diferença no teu currículo para você conseguir tua primeira vaga ou não. Só para efeito de comparação, eu só tirei minha primeira certificação na AWS depois de 3 anos trabalhando na área como DevOps e 3 anos mexendo com a AWS todos os dias. E eu só tirei porque a empresa em que eu trabalho emitiu um voucher com o valor desse certificado, que é $150. Depois disso, eu tirei mais 2 certificações dessa mesma forma. Agora imagine, se eu fosse pagar do meu bolso para ter essas certificações, eu não teria nenhuma até hoje. E eu ficaria bem com isso, sem problemas. Então, na real mesmo, a maioria das empresas nem liga se você tem certificação ou não. Elas querem saber se você tem conhecimento prático naquela ferramenta, naquele provider específico, e se você vai conseguir atender as demandas que exigem de você. Com frequência eu recebo mensagens de recrutadores com propostas de vagas para engenheiro DevOps, e olha, são poucas mesmo, as empresas que exigem você ter uma certificação para conseguir a vaga. O que eu mais vejo nas vagas de DevOps Júnior e estagiário DevOps são empresas pedindo conhecimento básico ou conhecimento básico prático em algum cloud provider específico, geralmente AWS, Google Cloud ou Azure. E isso faz muito sentido, porque para a empresa é muito mais vantajoso ela ter um júnior que tem conhecimento prático, mesmo que seja pouco, do que um júnior que tem uma certificação da AWS, como a Cloud Practitioner, e não sabe nem criar um servidor lá na AWS, nunca nem abriu o console. Ele só vai ter o conhecimento teórico do exame que ele fez da AWS e dos vídeos que ele fez e dos cursos, enfim. Então, pensando dessa forma, se você tivesse uma empresa, quem você iria contratar? Se você não está convencido ainda, eu vou te mostrar 2 exemplos de vagas que eu encontrei lá no LinkedIn. A primeira vaga é nessa empresa Matera, de analista DevOps Júnior. E olha o que eles pedem aqui sobre a AWS. Conhecimento em infraestrutura Cloud AWS. Eles não pedem nem conhecimento prático e nem exigência em certificação. Então aqui não faz diferença nenhuma você ter certificação ou não. A segunda é essa aqui de DevOps Júnior na Lynx. E olha aqui o que fala: conhecimento com cloud pública, Azure ou AWS ou Oracle ou Google Cloud. Um pouco mais embaixo fala que seria interessante você ter uma certificação em algum cloud provider, mas é apenas um adicional. Se você não tiver, tá tudo bem. Então, analisando essas 2 vagas, você vê que certificação não é um diferencial tão grande assim quando você está no início de carreira e conseguindo a tua primeira vaga. O que vai fazer diferença mesmo é você ter conhecimento prático. Foca em conhecimento prático, que você já vai estar na frente da maioria das pessoas que estão migrando de carreira ou iniciando na área. Não me entenda mal, você realmente tem que mostrar que conhece alguma ferramenta específica. Mas uma certificação não é a melhor forma de você mostrar que tem conhecimento prático em algo. Até porque as certificações da AWS elas são todas teóricas. Você não tem nenhuma parte prática ali. Então, se você parar para pensar, o exame da AWS é para validar o conhecimento prático que você tem através de uma prova teórica.
A melhor forma de você aprender algo na prática é praticando. Eu sei que ficou redundante, mas isso é um fato. E isso nos leva para o segundo motivo: conhecimento prático. Como eu falei no motivo anterior, as empresas não ligam muito se você tem certificação ou não. Elas querem saber se você tem conhecimento prático de fato. Então, minha recomendação para você se preparar para ter conhecimento prático é você comprar algum curso na Udemy ou alguma plataforma dessas que vende cursos focado em AWS, mas somente nos serviços principais, nos mais usados quando a gente está falando de desenvolvimento de sistemas. E quais são esses serviços? Eu vou falar alguns aqui, então você anota esses serviços em algum lugar e quando você for procurar o curso ideal para você, verifica se o curso ele aborda pelo menos a maioria do que eu vou falar aqui, tá certo? Então os serviços são EC2, IAM, VPC, S3, SQS, SNS, CloudWatch, Lambda, DynamoDB, RDS, API Gateway e Route 53. Então, depois que você anotou o nome dos serviços principais, os mais usados, você encontrou o curso que abrange esses serviços, ou pelo menos a maioria deles, você vai criar uma conta na AWS e você vai praticar somente esses serviços abordados no curso, ou esses serviços que eu falei aqui no vídeo. Porque não adianta você comprar um curso que vai ser teórico de preparação para certificação, porque você não vai ter o conhecimento prático disso. Se você comprar um curso que foca nos serviços principais e praticar somente os serviços que são abordados nesse curso, você vai estar se saindo muito melhor do que fazendo um curso de preparação para certificação. Só uma atenção nesse ponto sobre a conta da AWS, porque os custos são em dólar e você vai precisar colocar um cartão de crédito. Mas a AWS ela tem 12 meses de free tier. O que é o free tier? É o nível básico da AWS que você pode usar uma porrada de serviços de forma gratuita, sem você ter nenhum custo, tá certo? Mas você precisa entender quais são esses serviços e quais são as cotas, né? Porque você não pode usar todos os serviços do free tier de forma muito louca assim, sem nenhuma restrição, né? Eles colocam alguns limites ali que você até onde você pode usar para você não ter custo. E também tem alguns outros serviços que são sempre gratuitos. Por exemplo, o Lambda é uma forma de você executar códigos lá na AWS sem necessidade de provisionar um servidor. E o Lambda ele tem um limite de 1 milhão de requisições por mês gratuitas. Se você faz menos de 1 milhão de requisições gratuitas no Lambda, você não paga nada. Passando disso, ele já começa a cobrar um valor. Aliás, deixa aí nos comentários se você quer que eu grave um vídeo somente falando sobre essa questão do free tier e como que você pode se beneficiar disso. Também vou deixar aí na descrição o link da AWS da página do free tier, onde eles explicam quais são as cotas dos serviços e quais serviços você pode usar de forma gratuita por 12 meses e quais você pode usar de forma gratuita para sempre, respeitando ali o limite das cotas. Também vou deixar o link de 3 sites onde você pode encontrar pequenos exercícios da AWS, onde você pode praticar ali dentro do feature, ou seja, são exercícios que você pode usar a serviços da AWS no nível gratuito e aí você vai adquirindo experiência prática através desses exercícios. Eu super recomendo. Estão em inglês, mas você pode traduzir aí usando o Google Tradutor sem problema. Para ficar ainda melhor, você pode criar uma conta gratuita no GitHub e criar lá o teu portfólio. Você pode começar a criar projetinhos lá em repositórios onde você explica um pouco sobre os projetos dentro do feature que você tem feito. Isso aí é sensacional, porque quando você chegar numa entrevista com o líder técnico do time ou de alguma empresa, você vai poder falar, olha, eu já mexi em tal serviço, eu já criei um servidor no AWS EC2, eu já integrei ele para enviar arquivos para o Amazon S3. Então, isso vai encher os olhos de um recrutador e de um líder técnico, porque ele vai falar, pô, esse cara, ele tem um conhecimento básico, mas ele sabe do que ele está falando. Ele realmente já fez isso. E o terceiro e último motivo é a base de conhecimento. O que eu quero dizer com isso? Eu não preciso nem dizer que, aprender Linux e depois tirar uma certificação da AWS de Cloud Practitioner, por exemplo, vai ser o suficiente para você conseguir a sua primeira vaga como DevOps Júnior ou estagiário. Você precisa conhecer pelo menos uma ferramenta em cada uma das sub-áreas de DevOps, podemos dizer assim, porque abrange muita coisa. Por exemplo,
Prometheus e Grafana para monitoramento e observabilidade, GitLab para versionamento de código e pipelines de deploy, o Docker para empacotar e executar aplicações em container, Bash Script para automatização de tarefas. Um outro ponto também é que você não precisa saber programar como um programador, mas saber um pouco de Python ali para realizar alguns scripts para automatização também não é uma ideia. Inclusive, faz pouco tempo que eu gravei um vídeo sobre o que estudar para se tornar um engenheiro DevOps em 2024. Na verdade, foi o primeiro vídeo do canal. Eu vou deixar o card aqui dele nessa parte, acho que é nessa parte do vídeo. E você pode acessar depois que terminar esse daqui. É um vídeo bem interessante. Um outro ponto também é sobre o momento em que a gente está passando. Se a gente for comparar o momento atual, que é início de 2024, com o período que estava acontecendo durante a pandemia, a gente vai ver que durante a pandemia muitas empresas contrataram muitas pessoas, até mesmo pessoas com pouca experiência, que faziam aqueles bootcamps de 3 meses e eram contratadas, e a empresa treinava essas pessoas lá, já trabalhando mesmo como estagiária, e depois eram efetivadas. E naquela época era assim, era o momento de fazer dessa forma porque o mercado exigia. Tinha muita demanda e tinha pouca gente qualificada. Hoje as coisas mudaram um pouco. No pós-pandemia, parece que as empresas estão um pouco mais exigentes com as qualificações dos candidatos. Mas isso não é motivo para você desistir. Esses momentos de crise, de estagnação, sempre existiram e sempre vão existir. Não vai ser a primeira vez. Então é preciso consistência e perseverança para você conseguir o que você deseja, a tua primeira vaga. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Na descrição do vídeo eu também deixo o link do formulário para o meu programa de mentoria focado em DevOps. Essa mentoria é individual e é focada para as pessoas que estão iniciando seus estudos ou querendo fazer transição de carreira para DevOps. Valeu e até breve.